Pensa só, ser dono de um prédio inteiro, mas o terreno debaixo dele não ser seu. Parece meio estranho, né? Pois no direito brasileiro isso não só é possível como tem um nome, direito de superfície. É uma ferramenta poderosíssima e hoje a gente vai mergulhar nela para entender como está mudando o jogo da economia e das nossas cidades. Bom, antes de mais nada, um aviso rápido. Esta é uma análise introdutória sobre o direito de superfície. Ela foi gerada com a ajuda de inteligência artificial e é voltada especialmente para estudantes de graduação em Direito, que querem entender o tema de um jeito claro e direto. Então, qual é o nosso caminho hoje? A gente vai fazer assim. Primeiro, entender o que é o conceito e qual a base legal dele. Depois, a gente vê como esse direito nasce na prática. Quais os direitos e deveres de cada um, como ele acaba e, para fechar com chave de ouro, vamos diferenciar ele de outras figuras jurídicas para nunca mais confundir. Combinado? Beleza, vamos direto ao ponto então. Parte 1. O que é, na essência, o direito de superfície e por que ele é considerado uma exceção tão fundamental no direito de propriedade aqui no Brasil? Olha, de um jeito bem direto é o seguinte: o dono de um terreno dá permissão para outra pessoa construir ou plantar ali, por um tempo. Essa pessoa passa a ser dona do que construiu ou plantou. Na linguagem técnica do direito, a gente chama isso de direito real de fruição sobre coisa alheia. É usar e aproveitar algo que, no fundo, é de outro. E é aqui que a mágica acontece. A regra geral, que vem lá do direito romano, é simples. O que está no chão é do dono do chão. É o famoso superficie solo cedit. Só que o direito de superfície, ele simplesmente vira essa regra de cabeça para baixo. Ele permite uma coisa incrível: a existência de duas propriedades autônomas no mesmo lugar. Uma é a do solo, do proprietário original, a outra é a da construção ou plantação, que pertence ao superficiário. Duas propriedades, um terreno. Genial, né? E olha que interessante, esse instituto é até que recente aqui no Brasil. A primeira vez que ele deu as caras foi lá no Estatuto da Cidade, em 2001. A ideia foi tão boa, tão útil, que um ano depois o novo Código Civil já trouxe ele para dentro. Está lá nos artigos 1369 em diante. E o objetivo era duplo. Primeiro, ajudar a propriedade a cumprir sua função social e, segundo, dar um gás na economia. Certo, o conceito está na cabeça. Mas e na prática? Como é que esse direito é criado de verdade e em que situações ele aparece? Para esse direito valer, não adianta um aperto de mão. O negócio é sério, é solene. São dois passos que não dá para pular. Primeiro, precisa de uma escritura pública feita no cartório de notas. Contratinho de gaveta? Esquece, não vale nada aqui. E o segundo passo, que é o que realmente dá vida ao direito, registrar essa escritura lá na matrícula do imóvel, no cartório de registro. É só depois desse registro que o direito de superfície vira um direito real de verdade, ou seja, que vale contra todo mundo. E a gente tem basicamente duas versões dele. A regra geral, que está no Código Civil, é para contratos entre particulares, pessoas comuns, empresas. E aqui tem uma regra de ouro. O prazo tem que ser determinado, tem que ter um fim. A outra via é pelo Estatuto da Cidade. Essa geralmente envolve o poder público, tipo uma prefeitura, e tem uma particularidade que gera bastante discussão. Ela permite contratos com prazo indeterminado. E o pagamento, como fica? Bom, o acordo pode ser de graça, uma concessão gratuita, ou pode ser oneroso, ou seja, pago. Quando é pago, essa grana que o superficiário paga para o dono do terreno tem um nome específico: solarium ou cânon superficiário. E esse pagamento pode ser feito de uma vez só na largada ou em parcelas, ao longo do tempo. Ok? Agora vamos entrar no detalhe da relação entre as duas figuras principais dessa história: o concedente, que é o dono do solo, e o superficiário, que é quem vai lá e constrói ou planta. Olha, os poderes do superficiário são enormes. Pensa bem, durante o contrato, ele é o dono absoluto da construção. Isso significa que ele pode vender esse direito, pode doar, pode dar em garantia para pegar um empréstimo, tipo uma hipoteca, pode alugar o imóvel que ele construiu. Ah, e se o dono do terreno quiser vender o solo, o superficiário tem preferência para comprar. E claro, se ele falecer, o direito vai para os herdeiros. É quase um proprietário pleno. Agora atenção para esse detalhe, porque ele é importantíssimo e diferencia a superfície de uma figura antiga do nosso direito, a enfiteusi. O Código Civil é super claro, está lá no parágrafo único do artigo 1372. O dono do terreno não pode, de jeito nenhum, cobrar qualquer taxa se o superficiário vendeu o direito dele para um terceiro. Sabe aquele tal de laudêmio? Aqui não existe. O superficiário tem liberdade total para negociar o que é dele. E o IPTU? Quem paga? Bom, a regra geral é que a conta cai toda no colo do superficiário. Ele é responsável pelos impostos e taxas do imóvel inteiro, terreno mais construção. Mas atenção, isso é a regra. O contrato pode, e geralmente o pessoal negocia isso, prever uma divisão diferente dessa responsabilidade. Então, olho vivo no contrato. Ok,
Com tanto poder na mão, parece que o superficiário pode fazer tudo, né? Mas qual é a principal limitação que ele tem? É a finalidade, o objetivo do contrato. O superficiário está amarrado ao que foi combinado. Ele não pode, de jeito nenhum, dar um uso diferente para o terreno daquele que está no papel. Se o acordo era para construir um shopping, ele não pode transformar em um conjunto habitacional. Fazer isso é uma falta grave que pode levar ao fim do contrato. E falar em fim do contrato nos leva certinho para a nossa próxima parte. Como é que o direito de superfície termina? Quais são as causas e as consequências? Os motivos para o fim do direito de superfície são bem lógicos, na verdade. O mais comum, claro, é quando o prazo combinado acaba. Simples assim. Mas também pode terminar, como a gente acabou de ver, se o superficiário desviar a finalidade. Outra causa é a desapropriação pelo Estado. Ou também pode acabar por consolidação, que é um nome chique para quando o dono do terreno e o dono da superfície viram a mesma pessoa. E claro, as partes podem simplesmente concordar em terminar ou rescindir por alguma quebra de contrato. E quando o direito se extingue, o que acontece com o prédio, com a plantação? Tudo aquilo volta a pertencer a uma pessoa só, o dono do terreno. A propriedade se consolida. Aquela divisão que existia acaba. E o dono do solo passa a ser dono de tudo. Tá, mas e toda a grana que o superficiário investiu para construir? Ele recebe alguma indenização? A resposta padrão do Código Civil é dura. A regra é nada, zero, nenhuma indenização. A não ser, claro, que o contrato tenha previsto isso expressamente. Por isso, a negociação do contrato é tudo nesse tipo de negócio. Para a gente fechar, vamos tirar a limpo algumas confusões bem comuns. É importante saber diferenciar o direito de superfície de outros institutos que parecem com ele, mas não são a mesma coisa. Primeiro round, superfície versus direito de laje. A grande diferença? A superfície pode ser feita num terreno baldio, zerado. Já a laje, como o nome sugere, precisa de uma construção embaixo, uma base já existente. Outro ponto fundamental é no cartório. A superfície fica registrada na mesma matrícula do imóvel. A laje, não. Ela cria uma matrícula novinha em folha, totalmente autônoma. Agora, superfície contra locação ou o famoso build-to-suit. Aqui, a diferença é de natureza, de essência. A superfície é um direito real, da propriedade. A locação é um direito pessoal, obrigacional, dá só a posse. Tá, mas e daí? E daí que isso muda tudo. Sendo proprietário, o superficiário tem uma proteção muito maior, que vale contra todo mundo. E o mais importante, ele pode usar esse direito como garantia real para levantar um financiamento. Um locatário jamais poderia fazer isso. E tudo isso nos leva a uma última provocação para a gente pensar. Considerando essa flexibilidade econômica toda, essa proteção jurídica robusta que o direito de superfície oferece, de que formas o uso mais inteligente e difundido desse instituto poderia, de fato, redesenhar o desenvolvimento das nossas cidades e o mercado de investimentos no Brasil? Fica aí a pergunta.